Mobilização social pressiona parlamentares. MP 910, que legalizaria a grilagem de terras, é retirada de pauta. Parecer sobre o marco temporal e processos de reintegração de posse contra indígenas pelo ministro Edson Fachin. Decisão final será tomada a partir do dia 22 de maio pelo STF. Comitê Nacional pela Vida e Memória Indígena contabiliza 77 óbitos entre os povos indígenas. Indígenas constroem barreiras sanitárias nas comunidades. No Tocantins, um carro com munição de arma de fogo foi interceptado. Em decisão monocrática do dia 6 de maio, Edson Fachin suspendeu todas as ações de reintegração de posse contra indígenas e as que visavam anular demarcações de terras tradicionais. No dia 7 de maio, em decisão liminar, o ministro também suspendeu os efeitos do parecer 001 de 2017 da AGU e determinou que o Pleno do STF decida se referendo ou não esta última decisão. Informações do Conselho Indigenista Missionário destacam que em março de 2020, os Xoclen e um conjunto de organizações que atuam como amicus curiae no processo de repercussão geral ingressaram com um pedido de tutela provisória incidental solicitando ao relator Edson Fachin que suspendesse os efeitos do parecer 001 sobre todas as terras indígenas do Brasil, até que o julgamento do caso fosse concluído. O povo Xoclen e as organizações indígenas, indigenistas e de direitos humanos também pediram que ações de reintegração de posse contra indígenas fossem suspensas em meio à pandemia para evitar expor os povos e comunidades à contaminação por Covid-19. A decisão também determinou à FUNAI que se abstenha de rever todo e qualquer procedimento administrativo de demarcação de terra indígena com base no parecer da AGU, até que o tema seja definitivamente apreciado pela Suprema Corte. A importante decisão de suspender os efeitos do parecer 001 será tomada pelo STF em plenário virtual, num julgamento que inicia no dia 22 e dura até o dia 28 de maio. Na segunda-feira, dia 11, o Ministério Público Federal recomendou à FUNAI que devolva ao Ministério da Justiça e Segurança Pública procedimentos administrativos de regularização de 27 terras indígenas para dar seguimento imediato nos processos de demarcação. Os expedientes foram enviados pela pasta Autarquia Indigenista para revisão com base na tese do marco temporal, o que afronta a decisão do STF. A FUNAI tem 5 dias úteis para cumprir a medida. Na quarta-feira, dia 13, o Ministério Público divulgou uma nota técnica em que reafirma a inconstitucionalidade da tese do marco temporal, que condiciona a demarcação de territórios indígenas à ocupação do local na época da promulgação da Constituição de 1988, ou a comprovação de que a população foi removida da área à força, sob resistência persistente, o chamado esbulho renitente. O documento demonstra que a tese afronta expressamente a Constituição Federal, que assegura o direito originário das populações indígenas às terras que tradicionalmente ocupam. Por um lado, nós temos então a tese do indigenato, que é a defesa do texto constitucional feito pelos índios no processo. Do outro lado, nós temos a tese ruralista do marco temporal, que é aquela de que os indígenas deveriam estar na posse da terra em 5 de outubro de 88 para ter direito sobre a demarcação. Indígenas eram tutelados até 88, isso seria impossível de acontecer, né? Uma tese, portanto, de pronto inconstitucional. Depois, os indígenas deveriam estar disputando pelas vias de fato que não está muito bem explicada. Essas vias de fato, elas nos remetem a entender que é um estímulo à violência. Então, segundo elemento dessa tese, também ela se mostra inconstitucional. Pior, ela poderia ser configurada como incitação de violência, incitação a um crime, né? Mas de um fato ocorrido no passado, ou seja, antes de 88. Então, primeiro os indígenas foram paulatinamente sendo expulsos de suas terras. Em 88, o constituinte originário, com a ajuda direta e a contribuição direta e imediata dos povos indígenas, redigiu o artigo 231 e o 232, que remete a 1680, um alvará régio de 1680, de 1º de abril, que garante aos índios a posse de suas terras. Então os índios têm garantia legal e jurídica desde 1680 sobre suas terras. Ele levou para dentro da Constituição Federal de 88 a tese do indigenato e, portanto, que expurga
o que repele de imediato a tese do marco temporal inventada pelos ruralistas, porque é uma tese, é uma ficção jurídica. A Constituição Federal não trabalhou com data certa, muito ao contrário, trabalhou com, como o próprio Barroso determina, que a Constituição opera de forma retroativa, ela vai no passado para resolver fraude, violência, problemas de expulsão e de esbulho contra os índios. E, portanto, não tem na Constituição Federal uma data certa para fixar direito, muito pelo contrário, ela é muito abrangente e garante no seu âmago, na sua estrutura jurídica, a tese do indigenato. Após dias de mobilização do movimento indígena, indigenista e ambientalista, a medida provisória 910 de 2019 foi retirada de pauta da Câmara dos Deputados na noite de quarta-feira, dia 13. Matéria de adespesia da Assessoria de Comunicação do CIMI destaca que o texto não apresentava consenso entre os parlamentares. A mobilização dos movimentos sociais, de direitos humanos, ambientais e artistas foi fundamental para que a Câmara não votasse a medida editada pelo governo Bolsonaro em dezembro do ano passado, que tem por objetivo legalizar o esbulho e grilagem de terras públicas. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirma que o tema poderá entrar na pauta da Casa na semana que vem, como projeto de lei. A medida seguiria com a mesma base apresentada na medida parlamentar pelo relator, deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais. A retirada da MP 910 da pauta de votação na Câmara fez com que a proposta perdesse validade. Maia argumentou: se não fosse o enfrentamento ideológico entre parlamentares ambientalistas e ruralistas, eu tenho certeza que hoje todos estaríamos aprovando o texto do relator. Essa medida provisória, ela permite a transferência de bens públicos do patrimônio da União, de terras da União, para particulares. Esse patrimônio, até o momento, ele é do povo brasileiro. São terras, florestas, água, recursos naturais, biodiversidade, em sua maioria ou integralidade, está devidamente preservada pelo Estado brasileiro. Muitas dessas terras que hoje são tituladas em nome da União, elas estão sendo ocupadas por povos indígenas e também por muitas comunidades tradicionais que prestam um serviço relevante ao povo brasileiro porque preservam esses recursos naturais e ao mesmo tempo sobrevivem nessas áreas com dignidade nos termos da Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal, especialmente no artigo 231, diz que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e o direito originário sobre as terras tradicionalmente ocupadas. Se essa medida provisória for aprovada, vai afetar esse direito histórico dos povos indígenas, que estão nessas áreas há centenas ou milhares de anos. É uma medida que visa beneficiar os ruralistas, porque eles vão ter acesso às terras públicas no Brasil e vão poder colocar essas terras públicas no mercado de terras. Vai favorecer, portanto, a grilagem e a invasão dessas terras. Quando houve o acordo, né, no Congresso Nacional para se fazer a votação virtual, principalmente na Câmara Federal, havia um entendimento de que esse mecanismo só seria utilizado para medidas contra o coronavírus. E aí não se entende o porquê que está entrando na pauta da Câmara a votação da MP 910. Há um oportunismo da bancada ruralista que cobra agora os seus interesses no apoio que deu ao atual governo e força o presidente da Câmara a colocar em votação essa medida provisória. Ela está sendo feita de forma autoritária, é um ataque à democracia, porque a população não vai poder participar da sua discussão,
porque não vai haver os trabalhos das comissões, ela vai direto a plenário e aí corre o risco de ser aprovada e prejudicar boa parte do povo brasileiro e a soberania nacional. As terras públicas e, de modo particular, as terras indígenas, que são bens da União, de acordo com o artigo 20 da Constituição brasileira, estão entre os bens mais atacados, mais agredidos pelo governo. Uma série de medidas administrativas estão sendo adotadas pelo governo nessa direção. Dentre elas, podemos citar, no caso, a Instrução Normativa número 9 da Fundação Nacional do Índio, emitida nesse mês de maio de 2020, em que passa a considerar apenas as terras indígenas já homologadas como terras indígenas. Da mesma forma, o governo brasileiro adotou em dezembro de 2019 a medida provisória número 910, por meio da qual, de forma semelhante, facilita os processos de grilagem e legaliza os processos de grilagem de terras públicas em todo o país. Uma medida que certamente colocará as populações do campo, indígenas, quilombolas, camponeses em geral, numa situação de ainda maior vulnerabilidade e, consequentemente, poderá potencializar a violência contra essas populações por parte do setor ligado ao agronegócio. Existo, eu estou aqui, né? Apesar de ter essa cor que a sociedade às vezes discrimina, que queria me ver, é aquela coisa de te escravizar, coloca você no meio de um abismo e depois te aponta, te acusa, né? Por que você é dessa cor? A notificação dos casos de contaminação e óbitos entre os povos indígenas segue sendo um problema entre as organizações indígenas e a Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, vinculada ao Ministério da Saúde. Os dados trazidos pelo Boletim Epidemiológico da SESAI, divulgado diariamente, não têm contabilizado os casos entre indígenas em contexto urbano. O Comitê Nacional pela Vida e Memória Indígena, resultado da Assembleia Nacional de Resistência Indígena, realizada nos dias 8 e 9 de maio, que reuniu lideranças e especialistas de diversas áreas, buscou articular estratégias de contenção dos danos causados pela Covid-19 sobre os povos indígenas. Nesse sentido, se observou a necessidade de estruturar o acompanhamento dos casos de Covid-19 junto a organizações de base e instituições parceiras do movimento indígena. Outro aspecto trazido em matéria divulgada pela PIB se relaciona à saída de indígenas das suas comunidades para acessar o direito ao auxílio emergencial. Esta é uma das situações que tem preocupado as lideranças, seja para acessar a internet para fazer o acompanhamento da solicitação do benefício ou para ir a uma agência bancária para recebê-lo, de modo que a contaminação tende a subir, uma vez que o risco ao qual tem que se expor para ter seu direito garantido evidencia a falta de consideração do contexto de comunidades tradicionais na elaboração do projeto de distribuição de renda emergencial. Os dados levantados pelo Comitê Nacional pela Vida e Memória Indígena contabilizaram até o dia 11 de maio 308 indígenas confirmados com Covid-19, 77 óbitos e 34 povos atingidos. Já a SESAI confirma 301 pessoas com o novo coronavírus e 19 óbitos. Para acessar os boletins, campanhas e outros conteúdos relacionados à epidemia de Covid-19 entre os povos indígenas brasileiros, acesse quarentenaindígena.info. O Regional Sul 1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil emitiu nota sobre a situação das comunidades indígenas do estado de São Paulo, como os grupos Guarani e Tupi no Vale do Ribeira, em especial o grupo indígena do Jaraguá,
composto pelos Guarani. A nota ressalta o avanço descontrolado da pandemia do novo coronavírus na TI de Araguá, que contabilizava até o início de maio 6 casos suspeitos aguardando testes e 2 casos confirmados. Solicitam atenção especial, rápida e emergencial, com a devida testagem de todos os habitantes. Texto da Assessoria de Comunicação do Conselho Indigenista Missionário denuncia que lideranças do povo Craô detiveram invasores numa das barreiras sanitárias realizada por eles na terra indígena Craolândia, no Tocantins, em função da pandemia de Covid-19. Na noite de sexta-feira, dia 8 de maio, os indígenas barraram uma caminhonete que trafegava numa das estradas de acesso ao território e encontraram no veículo muitas munições de armas de fogo de diferentes calibres. Os indígenas decidiram apreender a caminhonete até que a Polícia Civil e a FUNAI fossem até a barreira sanitária da aldeia Capé, que fica próxima ao limite do território. A chegada dos policiais e servidores da FUNAI ocorreu na terça-feira, dia 12, e os indígenas entregaram a caminhonete apreendida às autoridades, que levaram o veículo até o município de Itacajá. As lideranças Craô também avisaram a polícia que o proprietário da caminhonete já ameaçou os indígenas em diversas ocasiões e relataram a situação ao MPF. No ano passado, os indígenas chegaram a denunciar essas ameaças à polícia. Segundo informações do CIMI Regional de Goiás e Tocantins, os Craô, assim como outros povos indígenas do Tocantins, fizeram barreiras sanitárias para diminuir o risco de contaminação por coronavírus nas suas aldeias, logo depois que o governo do estado decretou isolamento social, ainda em março. Como as invasões à TI Craolândia continuaram, as lideranças das mais de 40 aldeias do território decidiram ampliar o número de barreiras, estabelecendo locais de fiscalização em outros 4 pontos do território. As barreiras devem seguir por tempo indeterminado. A maioria das invasões, ainda segundo informações do regional do CIMI, é feita por madeireiros e por caçadores ilegais que adentram o território em busca especialmente de ovos de arara para revender as aves no mercado clandestino de animais silvestres. Além disso, os indígenas também já denunciaram que há traficantes circulando na terra demarcada. O território Craô é cercado pelo agronegócio com extensas plantações de eucalipto e soja, que também pressionam os indígenas. Às vezes, as lavouras são pulverizadas com agrotóxicos que chegam até a terra indígena, explica Jusilene Correia, do CIMI Regional Goiás e Tocantins. Os Craô afirmam que ainda não receberam da FUNAI e da CESAI materiais de higiene como álcool gel e máscaras. Os indígenas também cobram da FUNAI a distribuição de cestas básicas que ainda não chegaram às aldeias. Segundo o CIMI, as únicas cestas básicas que estão sendo fornecidas aos indígenas são as do governo estadual. Os Pataxó das terras indígenas Comexatibá e Barra Velha, no extremo sul da Bahia, reforçaram na última semana as barreiras sanitárias em seus territórios. Os indígenas também cobram medidas de proteção e prevenção das autoridades públicas e buscam conscientizar a população local a respeito dos riscos da Covid-19. Na aldeia Mocugê, o bloqueio na estrada que dá acesso aos distritos de Guarani e Corumbau iniciou na terça-feira, dia 12, e não tem prazo para terminar. Em abril, indígenas da terra indígena Comexatibá já haviam bloqueado rodovias que atravessam seu território para evitar a circulação de turistas na região. A terra indígena se estende até o litoral, numa região onde também há comunidades pesqueiras, unidades de conservação e praias que normalmente recebem muitos turistas. Somos a nação Pataxó, somos original deste município sagrado. E eu quero falar para a sociedade brasileira, peço mesmo em nome do nosso Deus Todo-Poderoso, do Criador, do que fez o céu, que fez a terra e que fez toda essa nação, essas 3 nações de gente brasileira que estamos aqui no nosso país brasileiro, enfrentando essa pandemia maldita, esse vírus maldito que estão aí. Por isso que é a grande Deus que nós peça, que o país brasileiro toma conta do nosso povo mesmo, porque nós aqui no município de Prado nós estamos abandonados. E eu quero que chame a atenção o Ministério Público Federal, a única instituição brasileira que trabalha em prol da nossa causa também, que chame a FUNAI, que chame a CESAI e faça ela cumprir o trabalho de dever que eles têm para essa nação.
Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou o Cacique Divino, aqui da Aldeia Nova. Desde 4 horas da manhã que nós tomamos uma decisão de fechar aqui a porteira aqui da nossa comunidade por prevenção desse vírus que anda assolando. Então aqui na sede do nosso município já está aí muito caso acontecendo em uma grande velocidade assustadora. Os responsáveis pelos órgãos de saúde, os secretários de saúde, vêm nos alertar que a gente prevenisse, porque não tem recurso, não tem leito para salvar todo mundo. O que está salvando nós, primeiramente, é Deus e ficar em casa, né? E a proteção nas suas comunidades para não receber pessoas estranhas. Então a gente está falando aí, pedindo também apoio às autoridades da CESAI, né, da Secretaria de Justiça, do Estado, para nos apoiar na nossa proteção, porque nós estamos tratando aqui de vida, né, vida humana.